Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula nessa quarta-feira de feriado. Hoje o conto vai ser A Aranha e o Kibungo e estão todos bem-vindos a assistir essa aula. Novamente, como esse mês é um mês muito especial, seja bem-vindo, amorzinho. Os amores sempre são os primeiros a chegar na live. Como esse mês é um mês bem especial, que nós estamos tendo mais visibilidade da luta indígena, da resistência indígena, é um mês de maior visibilidade, que todo mundo tá com a antena ligada, mas é importante que a gente esteja sempre, né? Aqui na Lib Cíclica a gente sempre traz conteúdos assim, conteúdos de xamanismo também, porque a gente se identifica bastante. E bem-vinda, Isa, amiga. E aí, esse mês a gente tá fazendo essa ideia de. Até porque algumas pessoas pediram bastante, porque acaba voltando pro trabalho. Hoje é feriado, né? A maior parte está em casa. Mas acaba voltando pro trabalho e não dá tempo de terminar de ver a aula. Então, se der 20 visualizações nessa aula hoje, a gente deixa salvo. É aquela coisa da troca, né? E a gente dá aula aqui, gratuita, e aí vocês também dão essa visibilidade para nós, de comunicar a quem se interesse, para que esses contos cheguem em mais pessoas. E lembrando que a aula é interativa, então eu exponho aqui o que eu pude refletir do conto e tudo mais, mas vocês também expõem o que vocês refletiram, porque isso me acrescenta muito e acrescenta todas as pessoas que estão assistindo. Todas as pessoas que puderem compartilhar o que pensam, o que sentem, pode ter certeza que contribui para outra pessoa também. Digo por mim, porque quando eu escuto eu aprendo muito mais sobre mim, sobre o outro, sobre o conto, enfim. E aí, repetindo, o conto de hoje vai ser a aranha e o kibungo. E foi escolhido justamente por causa dessa lua crescente no céu. Essa lua crescente, a lua crescente, ela fala do nosso arquétipo da donzela, da guerreira. Donzela naquele sentido de menina jovem que está em busca de seus sonhos, que está com super energia para ir atrás, por isso a ativação da guerreira, a guerreira que coloca toda essa energia nos seus sonhos. E aí, esse conto, ele vem justamente falar de quando a gente perde um pouquinho do equilíbrio nisso, como eu falei nos stories. A gente perde um pouquinho do equilíbrio normal. Saúde é a busca do equilíbrio, né? Então estamos sempre, na verdade, em busca de saúde, que é esse equilíbrio entre as forças em nós. A guerreira que vai à luta, que vai atrás do que quer, ao mesmo tempo que também sabe a hora de descansar, sabe a hora de celebrar. Ontem mesmo na aula de yoga eu falei disso, falei assim que nós somos guerreiras do amor por nós, do amor compartilhado, e que nós saibamos cada vez mais quando parar, quando descansar ou quando celebrar, quando morrer. Hoje a gente vai falar desse eixo de manutenção da vida e morte, porque nós estamos agora no signo de Touro, meu signo lindo, maravilhoso. O signo de Touro tem como complementar o signo de Escorpião, então a gente fala desse eixo, o eixo entre a consistência da vida e a não consistência da vida, que é a morte, a finitude, que nós estamos fadados desde o momento da concepção, né? E semana que vem, inclusive, é a lua cheia de Vesak, que é uma lua muito especial, é considerada a lua mais fértil do ano, considerada também um momento onde Siddhartha Gautama se iluminou, o nosso Buda mais famoso se iluminou, justamente porque a ideia é que ele transmutou
esse desequilíbrio entre manutenção da vida e a morte. Eu não quero morrer, ao mesmo tempo que eu tô sempre, que é o eixo de desequilíbrio de Escorpião, eu tô sempre vivendo em perigo, porque eu sei que a minha vida pode acabar a qualquer momento, e aí também não curte a vida como Touro vem ensinar. Então ele se iluminou, transmutando isso. E a lua de Vesak é uma lua que nos estimula a isso, por isso que ela é tão fértil, porque ela integra essas forças, ela integra, aí voltando no conto de semana passada da Seiusi, ela integra as faces positivas e negativas da Seiusi, ela sabe o que se alimentar. E Touro fala muito de alimentação também, porque Touro fala da terra. Ele é o primeiro signo da astrologia relacionado à terra. Então ele fala desse momento de concepção, desse momento de nutrição, de maior nutrição, né? De quando a vida começa, de fertilizar a terra. E a gente vai falar de fertilizar a terra hoje também. Então, convoco vocês aí para mandar aviãozinho para Deus e o mundo, para colocar coraçõezinhos aí, porque isso ajuda o Instagram a entender que esse conteúdo é legal, dá para entregar para mais pessoas. Então eu vou aproveitar também nesse momento, já pega uma aguinha aí também. Que, por exemplo, semana passada o conto foi bem emocionante, né? Nós ficamos muito emotivas no conto de semana passada. E esse conto talvez mexa muito aí dentro também. Pra mim mexe muito. Eu admito que eu sou uma pessoa que eu preciso estar sempre observando, senão eu sou igual a Seiusi, eu devoro tudo à minha volta, achando que eu posso. Quem viu o conto semana passada ficou salvo, viu? Volta lá no nosso perfil, assiste, porque é um conto, nossa, muito, muito, muito emocionante, muito maravilhoso. Deixa eu mandar pro pessoal aqui. Manda aí também, gente, conto com vocês. Ainda mais hoje que é feriadinho, né? Vai dar tranquilo pra assistir. Bem-vindo a quem tá chegando agora. Eu já dei o começo. Ai, meu olho tá coçando hoje. Já dei o comecinho mas não se preocupem que eu tenho certeza que hoje vai bater igual semana passada. Semana passada eu fiquei bem feliz, ainda deu a mais. Batemos mais que a meta. E aí já fica salvo e você pode voltar lá. Mas enfim, de qualquer forma, a gente lendo o conto, interpretando ele, a gente vai voltar nesses assuntos, tá bom? Do eixo de Touro e Escorpião, da lua crescente, da fertilização da terra. Vamos falar até de sangue menstrual hoje, tá bem? Então vamos lá? Deixa eu ver aqui só uma. Aí. Vou começar então. A aranha e o quibungo. Contam que aconteceu uma seca terrível e os bichos ficaram sem ter o que comer. Sobrou apenas uma árvore com muitas frutas maduras e bem docinhas que atraíram todos os bichos. A aranha caranguejeira também quis ir até lá, mas como no caminho tinha um rio largo, ela precisou pedir ajuda. Vendo passar o urubu, arriscou: "Urubu, me ajuda a atravessar?" O urubu, solícito, aceitou carregar a aranha nas costas, e quando chegou do outro lado, ao pé da árvore, depois que a carona desceu, ele foi comer uma fruta. A aranha, mais que depressa, o interrompeu. "Essa não, urubu. Essa eu vi primeiro. É minha." Boa praça, o urubu respeitou o desejo da aranha e foi pegar outra fruta. "Essa também não, urubu.
Eu também já tinha escolhido essa. E assim foi, de fruta em fruta, até que o pobre urubu desistiu de comer e foi embora, com a barriga roncando. A aranha encheu bem a pança, e quando quis voltar para casa, percebendo que estava sozinha, desatou numa choradeira na beira do rio. Ah, pobre de mim! O urubu me abandonou aqui e eu não sei nadar. O jacaré, que estava deitado na margem, esquentando o finzinho do sol, convidou. Olha, comadre aranha, essa noite a senhora dorme lá em casa e amanhã cedo meus filhos a levam até o outro lado do rio. Mais que depressa, a aranha aceitou e, bom anfitrião, o jacaré mandou os jacarezinhos prepararem um cantinho para a aranha descansar. Eles quiseram dar a ela o melhor lugar e a puseram para dormir no ninho da mãe jacaré, junto com os ovinhos. Antes de se recolher, a aranha, exigente, ainda pediu: veja bem, compadre jacaré, preciso chegar cedo em casa. Mande seus meninos me atravessarem bem cedinho. Depois de todos acomodados, a aranha começou a comer os ovos de jacaré. Ouvindo o barulho das casquinhas se quebrando, paco, 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 as crianças acharam que eram uns puns que a visitante soltava e riam, dizendo: bufa de hóspede, pai. O jacaré, severo, ralhou com eles. Tenham modos, meninos. Deixem Dona Aranha dormir em paz. Mal sabia ele. E assim foi, a noite inteira. Ovos partidos, barulhinhos surdos, risadas e broncas. Até que de manhãzinha, depois de comer todos os ovos, a aranha cobrou a promessa de ser levada de volta. Apesar de insistir que ainda era cedo, o jacaré deu ordem aos filhos de atravessarem a comadre aranha, cumprindo a sua promessa. Partiram eles e já estavam no meio do rio, quando o pai, indo até o ninho corujar os ovos, descobriu a proeza cruel da hóspede ingrata. Correu até a margem e berrou para que os jacarezinhos a trouxessem de volta. Vendo de longe o pai gritar tanto, os meninos queriam dar meia volta, mas a aranha dizia: que nada, ele só está mandando vocês andarem mais depressa para eu chegar logo e vocês já voltam para casa. Os jacarezinhos até que ouviam o pai, mas sem entender direito o que estava acontecendo, acharam que a aranha tinha razão e assim chegaram à outra margem. Bem depressinha, a aranha pulou na terra e se escondeu no mato. Muito depois, e só quando percebeu que tudo estava calmo, ela saiu de mansinho. Chegando à beira do rio, encontrou o quibungo, um tipo de macaco peludo muito feio que tem um buraco nas costas, feito um papo onde guarda a comida. Pois bem, o quibungo estava ali pescando, pegava os peixes e jogava dentro daquele saco. A aranha veio por trás dele, bem devagarzinho e sorrateira. Foi comendo todos os peixes que o quibungo atirava. Quando acabou de pescar e foi pegar os peixes nas costas para comer, o quibungo não encontrou nenhum. Foi aí que viu a aranha e partiu para cima dela, bem zangado. Aranha, você pegou minha comida, me devolve ela. Eu não, quibungo. Eu não peguei seus peixes, não. Mas o quibungo não era fácil de convencer. Eles estavam assim, discutindo foi, não foi, foi, não foi, quando a aranha viu um juriti passar voando e rápida disse bem alto: Juriti, Juriti,
Se eu não te tivesse feito tão bonito, você não ia estar voando tão prosa assim. O Kibungo, surpreendido e cheio de uma vontade secreta de ser menos feio, se deixou enganar e, esquecendo a briga, perguntou: Dona Aranha, a senhora sabe fazer gente feia ficar bonita? Sabe mesmo? Claro que sei. Então faz isso por mim. Eu queria tanto, tanto deixar de ser feioso e me tornar bonito. Está bem, vem comigo. E o Kibungo acompanhou a aranha, que foi andando na frente determinada. Olha, está vendo aquele roçado? Experimente aqueles tocos de pau e escolha um bem resistente. Assim que o tolo cumpriu essa ordem, a aranha aprovou o material recolhido e continuou. Agora enterre bem o toco no chão. O Kibungo executou a tarefa enquanto a aranha fiscalizava. Tá pronto? Tá bem firme? Bom, agora arranje bastante cipó do mais grosso que tiver. Desculpe. E o Kibungo foi obedecendo. Logo voltou carregando um monte enorme de cipó, daquele tipo bem grosso, tão forte que dá para segurar uma boiada inteira. Ótimo! Agora se encoste bem no toco para te amarrar e poder fazer você ficar bonito. Para isso acontecer direitinho, você tem que ficar bem seguro, disse a aranha. Ela começou a amarrar o bicho no pau, enrolando o cipó em volta dele, com todo o capricho do mundo. Muito bom, parece que já está bem firme. Experimente se mexer, faça força, vamos, faça força. Continuou e conferindo e dando ordens. O Kibungo fez todo o esforço que pôde, até ficar arroxeado e seu corpo não se mexeu nem um tiquinho. Aí a aranha deu um risinho malicioso, puxou uma faquinha bem afiada e começou a cortar em pedacinhos o infeliz, fatia por fatia. E ia se deliciando, e ia comendo, e assim, aos pouquinhos, o bicho, que estava vivinho, foi comendo vivo. Não adiantou o Kibungo gritar até perder as forças. A aranha encheu o bucho e foi embora. No dia seguinte, lá estava ela de novo e continuou comendo, lasquinha por lasquinha. E assim foi, um dia após dia, até deixar o Kibungo só nos ossos. Bem que quando a aranha não estava por perto, o Kibungo, já quase desfalecido, pedia ajuda aos bichos que passavam. Acontece que, como ele tinha fama de bicho-papão, os outros se recusavam a soltá-lo, dizendo que depois de solto e refeito, ele ia querer comer os filhotes deles. Até que passou por ali o cupim. O Kibungo tanto implorou e o cupim tanto negou que o infeliz, quase sem vida, acabou jurando nunca mais comer os cupinzinhos. Aí o cupim, acreditando nele e sem poder resistir mais à pena que sentia, vendo aquele animal tão acabado, juntou os companheiros para roerem os cipós e libertarem o Kibungo. Nessas alturas, já mais morto do que vivo. Mesmo assim, ao se ver livre, o pobre coitado sentiu toda aquela raiva guardada se transformar em uma nova energia. Desejou desforra e saiu em disparada à procura da aranha. Mas esta já estava longe, provavelmente aprontando outras. Tempos depois, voltou a acontecer o tempo da seca. E o Kibungo, apesar de já recuperado, não conseguia esquecer o que acontecera. Resolveu então fazer plantão na beira da fonte, onde os bichos iam beber água,
para pegar a aranha quando ela se aproximasse com sede. Só que a aranha também tinha boa memória. E, imaginando que estava sendo esperada, se disfarçou, cobrindo o corpo com um couro vazio de veado, que morrera de sede. Enfiou-se debaixo da pele ressecada e foi, meio se arrastando, manquitolando para lá e para cá, até chegar na água. O Kibungo, dando de cara com aquele veado tão desconjuntado, quis saber. Amigo viado, o que aconteceu com você que te deixou desse jeito? Ah, meu caro Kibungo, foi a caranguejeira, aquela maldita, disse a aranha, fingindo voz trêmula de um veado maltratado. O quê? A aranha caranguejeira? Ela pegou você também? Nem posso te contar o que essa peste fez comigo. Mas quando eu topar com ela, ainda vou me vingar. Você vai ficar sabendo, prometeu Kibungo. Pois conte com minha ajuda. Se eu estiver por perto, eu te ajudo, garantiu a mentirosa aranha, se fingindo de veado. E tratou de beber logo a água e de ir saindo de fininho, disfarçada de bicho moribundo. Quando estava distante o suficiente para não correr risco, jogou fora o couro, subiu no galho mais alto de uma grande árvore e se exibiu gritante e triunfante. Olha só, Kibungo, sou eu! O Kibungo, indignado, quase louco de tanta raiva, ainda tentou alcançá-la, mas não conseguiu. E foi assim que a aranha escapou mais uma vez. Fim da história. Bem-vindo quem chegou agora. Gente, que raiva dessa aranha, né? Vocês notaram, quem estava aí ou quem viu a aula de semana passada, notaram a semelhança com a Seiusi? Me digam aí se tem alguma semelhança. Tem semelhança. Ela é uma história que vem logo depois. Mas vão me dizendo, sim, que deu pra sentir aí dessa história. Ainda mais da Seiusi semana passada, que mexeu bastante, né? A velha gulosa. É uma história que vem logo em seguida da Seiusi e que a gente usa a Seiusi para interpretar esse também. Esse da aranha também. E aí, o que a gente pode perceber, né? No começo, eu falei que tinha relação com a lua crescente, com o arquétipo da donzela / guerreira, com o eixo de touro e escorpião desse mês. Tem relação com o desequilíbrio, quando nós estamos em desequilíbrio com esse arquétipo da guerreira e da donzela. Né? No começo da aula eu falei isso. Então, o que a gente pode pensar? A aranha, ela aqui, ela tá como uma grande devoradora, como a Seiusi, né? Que ela era aquela velha gulosa, ela nem percebia o que estava à frente dela. Ela só ia comendo, colocando, colocando para dentro. E é como essa aranha se comporta também. Ela não pensa que precisa partilhar, né? E aqui nos move, mexe com a gente mais ainda, né? Pelo menos eu digo por mim, vocês falam aí por vocês também, mas por mim, porque fala de alimento, né? De nutrição, de existência, de subsistência também. Cabe as duas palavras aqui. Ela tira a existência do outro. Quando ela come, eu vi ali, só não deu para comentar,
A Natasha falando, pô, aranha, bem na hora que ela tava comendo os ovos do jacaré, né? Ela não pensa que ela tá comendo a vida. Então, quando ela come os peixes do kibungo, come no comecinho lá as frutinhas do urubu, as frutinhas e não compartilha com o urubu, também é uma forma dela é a mesma coisa dela comer os ovos do jacaré, que são os filhos. Porque os filhos do jacaré, os futuros filhos deles, estavam ali dentro do ovo, se preparando, se nutrindo. Então ela come a nutrição, além dela comer aquela vida, ela também come a nutrição que é do outro. Assim como ela fez com o urubu, assim como ela fez com o kibungo, né? E ali também com o kibungo, né? Enganando ele com a vontade dele de ser bonito, né? E aí vamos lembrar que ele era feio aos olhos dos outros e ele acreditava que ele era feio também. Então ele se nutria da opinião alheia de que ele era feio e por isso ele era tão isolado. Consequentemente, ele tinha atitudes, como ele já estava isolado e magoado com isso, excluído e magoado com isso, ele continuava a ter atitudes que o deixavam mais excluído ainda, para legitimar essa exclusão. Eu já tô excluído mesmo? Sabe quando as pessoas falam isso? Já tô excluído mesmo? Então o que é um peito para quem tá cagado, né? Mas é uma forma humana de se manter naquela roda de dor e sofrimento. Então é como se eu estivesse revitalizando aquilo que me exclui. Quando ele mata os bichinhos, os filhinhos dos outros animais também. Ele faz a mesma coisa que a aranha. Os dois não se encontram por acaso, digamos assim. Os dois têm semelhanças, né? Ele também come o bichinho, tanto que ele faz esse acordo com o cupim, tanto que outros animais não queriam ajudá-lo, porque ele fazia esse tipo de coisa. Então ele fazia manutenção dessa exclusão. Mas ainda assim continuava aquele desejo de ser aceito, como a gente tem, nós seres humanos, a gente quer pertencer aos grupos. Quantas trocas a gente faz para poder pertencer, né? E ele se ilude com a possibilidade. E ela sabe disso, tanto que é por isso que ela fala do juriti, que é a ave bonita no céu. Porque ela sabe que ele tem esse desejo, então ela joga com a fragilidade dele, com o que deixa ele mais suscetível ao engano. E é com isso que ela, né, mente e consegue escapar dali. E ainda se sente, no final das contas, ela se nutrindo de toda a vida dos outros, de todo o alimento dos outros ali em volta, ela se sente poderosa, né? E aí, como toda história, todos os símbolos, eles dizem algo para nós. Então, tanto que semana passada, na história da Seiyu-si, a gente conversou aqui que algumas pessoas falavam, eu me sentia Seiyu-si. Outras se viam no papel do menino, que não tinha nome na história, né? Era um menino indígena. E toda a história com seus símbolos, a gente se vê em todos os símbolos em algum momento da nossa vida. E os símbolos, eles são jeitos simples de falar de coisas complexas, né? Toda a história, todo conto tem essa intenção. Então aqui, quando a gente fala de alimento, de vida, bem-vinda, Ana. Quando a gente fala disso, estamos falando de nutrição, Ana. A gente está falando de tudo à nossa volta, tudo que move a nossa vida, porque tudo à minha volta pode se tornar nutritivo para mim. O que vocês estão escutando agora da minha boca é nutrição. Essa história, essa explicação é uma nutrição.
O que vocês me falam aí nos comentários é uma nutrição para mim também. O que eu enxergo, as cores que eu enxergo, os objetos à minha volta que fazem lembrar quem eu sou, o que eu gosto, as pessoas que eu gosto nas fotos, também me nutre. O meu trabalho me nutre. Então, a nutrição, o alimento, todas essas histórias que falam de alimento, eu digo histórias em geral, essas histórias que ensinam, né? Bom, que história que não ensina, né? Todas, elas estão falando do que você se utiliza para se manter vivo. Porque se você não tem coisas ao seu redor ou que nutrem o que você sonha, nutrem o seu caminhar em busca do que você sonha, melhor dizendo, você se perde, você se encontra sem vida, você se encontra um morto-vivo, como o Kibungo, né? Você se encontra um morto-vivo, porque ele estava tão atrás da vingança e tudo, e aquilo não nutria toda a vida dele, então ele se tornou um morto-vivo. E então a gente precisa observar o que tem em volta de nós, observar se isso realmente nutre a minha alma. E quando a gente fala nutre a alma, parece que é uma coisa muito, nossa senhora, nutre a minha alma, coisas mais, nem sei dizer, mas parece algo muito longe. Mas não, é pertinho. O que nutre a minha alma? Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu tenho sempre a minha garrafa d'água aqui perto de mim, eu sempre tô lembrando de beber água. E o que a água me favorece? A água, claro, é um alimento a nível físico, como na história, mas também é um alimento para quando eu estou nervosa, por exemplo, e preciso tomar um golinho de água para refletir e pensar antes de falar merda, por exemplo, né? Ou ela também se torna um refresco. Aqui no final da aula eu falei bastante, né? Lendo conto. E aí tomei um golinho de água, ela é um refresco, inclusive uma pausa para eu sair do movimento do lugar, né? Sair do lugar de contadora de história e entrar nesse outro lugar de professora que interpreta e que usa de didática para falar, para ensinar. E saio desse momento de emoção também, né? Semana passada mesmo a gente estava falando o quanto eu fiquei emotiva lendo o conto, então a gente precisa de um tempinho para digerir e a água favorece isso. Vou dar outro exemplo. O fato de ter, agora não tem como eu pegar aqui, mas o fato de ter diários perto de mim me incentiva a quê? A sentar e escrever sobre o meu dia, escrever sobre os meus sonhos tanto que eu tenho dormindo quanto sonhos, desejos. Me incentiva a fazer as minhas listas de gratidão, me incentiva a fazer minhas listas de cocriação, enfim. Agora, se esse diário tá lá escondidinho, eu nunca vou lembrar. Ele tem que estar aqui na minha frente. Se não tiver aqui na minha frente, se o livro não tiver aqui na sua frente, a Netflix é muito mais interessante. A TV, por exemplo, no centro da casa, aqui é no centro da minha casa, a TV fica. Mas durante o começo da nossa vida juntos, de casado, não tinha. Então a TV não era o centro da nossa casa, a gente não tinha TV. Agora que claro que dá uma vontadezinha de sentar ali e assistir TV. Então a gente observa o que a gente coloca em volta de nós e isso nos nutre. Por isso que os objetos são importantes de serem bem posicionados na nossa vida, né? E aí volta a todo o resto. As relações também. Que relações você mais cultiva no seu dia a dia? Elas também te nutrem. Que papos você tem? E aí, vamos voltar a falar da aranha. Essa aranha, ela não distingue que alimentos que ela coloca na vida dela, né? Ela não distingue, ela só vai lá, como a Seiyu-si também, gulosa. Ela se relaciona com o aspecto devoradora e voraz, que não reflete sobre o que se alimenta, que simplesmente come tudo que vem pela frente, que não pensa que o outro pode precisar daquele alimento. Como eu estou falando que alimento é tudo,
tarefas no nosso dia a dia também nos alimentam. Alimentam a parte em nós que quer ser saudável, alimenta a parte em nós que quer aquele sonho. Por exemplo, se eu quero na minha vida, vou falar eu, Aline, tá? Que é mais fácil do que criar uma personagem aqui, né? Eu, Aline, eu quero ser, eu Aline, tenho um curso que eu estou em falta, aliás, porque esse conto se relaciona muito com a minha vida própria. Eu tenho um curso de PNL, que eu fiz 2 aulas até agora. Se eu quero me tornar técnica em PNL, eu tenho que ir lá e fazer as aulas, não é? Mas se eu não vou lá e faço, eu não vou me tornar. Então aquelas aulas, elas são nutrição para eu chegar a me tornar uma técnica em PNL, né? Que é neuroprogramação linguística. E então, então a nutrição é todas as suas ações que alimentam o que você deseja. Entenderam? Então, assim, tem momentos que aquela tarefa, e se eu vou lá e assisto a aula, isso é uma tarefa. Se eu pego uma tarefa que não é minha, que é do outro, como por exemplo os ovos do jacaré, é do outro, ou a do urubu também, né? Porque ela não dividiu tudo que ela via, que reluzia, que brilhava, tinha que ser dela. Se eu pego uma tarefa que pode ser do outro, que deve ser do outro, e pego pra mim, porque eu tô aqui, ó, só no movimento devoradora, voraz, eu não deixo aquela pessoa crescer também. Por quê? Porque eu estou tirando dela o alimento que levaria ela a se tornar uma pessoa talvez mais madura, mais equilibrada, ou chegaria ao destino que ela quer. Só que eu não sei quais são os destinos alheios. Então eu preciso pensar no meu destino, no que me cabe, e só me alimentar do que me cabe, né? E ter um olhar atento para observar, isso não me cabe, então pode ser que caiba a outro, deixe que outro se manifeste para pegar. E aí, por que isso se relaciona com a lua crescente e o arquétipo da guerreira, da donzela? Porque a guerreira, o arquétipo da guerreira e da donzela é aquele movimento nosso feminino de ir à luta do que a gente quer, de ir atrás dos nossos sonhos, que você se enche, você se arma, você tá pronta para essa luta. Em equilíbrio, eu vou à luta, dispenso a energia necessária para conquistar aquilo que eu quero. Em desequilíbrio, eu me torno uma escrava do capitalismo, escrava das minhas tarefas, vou pegando tarefa que é isso que o capitalismo quer que a gente faça, né? Mate a nossa ciclicidade, mate a voz interna que diz que a vida é feita de fases, né? Isso que é a ciclicidade. E que só continue trabalhando, pegando tarefa, correndo atrás. Você nunca chega. Você nem celebra. Porque ao mesmo tempo que você celebra, você já tem que, voltar a trabalhar de novo. Né? E aí eu pensei assim, agora dei essa pausa, porque me veio realmente essa imagem, assim, de, por exemplo, nesse viver, aqui, que a gente tá aqui no Instagram, né? O marketing, todos esses ensinamentos sobre marketing, é muito isso. É difícil você encontrar um professor de marketing que respeita a ciclicidade, que respeita a autenticidade e a intuição, de agora eu vou produzir, agora eu não vou produzir. Porque o tempo todo está sendo incentivado eu celebro certas conquistas, mas já tem que estar lá correndo para produzir, porque tem que estar produzindo conteúdo o tempo inteiro, e as pessoas estão cheias de conteúdo. E essa alimentação, o Instagram é uma grande CUC, é uma grande aranha. Só produzindo conteúdo, e a gente, só se alimentando sem acessando elas, essa CUC, essa aranha, sem perceber. Tanto que
na história de semana passada, Seiusi, o índio, para escapar da voraz Seiusi, que corre para tentar comer ele, ele vai fazendo cestos e jogando para trás para atrasar ela. E esses cestos se transformavam em animais. E ela só ia abrindo a boca, e isso atrasava um pouco ela. Porque ela estava só nesse movimento de consumir conteúdo. E é assim que a gente está aqui nas redes sociais. Eu me vejo assim muitas vezes porque eu gosto muito de consumir mesmo conteúdo, gosto muito de fazer cursos. Eu e a Isa mesmo, a gente é a louca dos cursos, a gente brinca disso, mas é uma coisa séria. Como eu dei o exemplo, esse curso de PNL, por exemplo, porque eu não consigo acessar ele? Porque tem outros cursos para serem feitos além das tarefas diárias que a gente tem. E uma das tarefas diárias que a gente tem é parar. É parar e não fazer nada, por exemplo. Ou parar e o não fazer nada também é fazer alguma coisa, né? O não fazer nada pode ser que eu esteja descansando, admirando algo, ainda aí é fazer alguma coisa, né? Ou meditando, enfim, é essa esse controle excessivo na rotina de encaixar na sua rotina diversas atividades que te nutrem e você acha que está te nutrindo de forma saudável, mas às vezes não está. E acaba controlando até as suas relações. E aí eu acesso um outro desequilíbrio, vamos além um pouquinho, um outro desequilíbrio da guerreira, da donzela. Lembrando, donzela é essa jovem, essa mulher jovem que tem ânimo e energia, tá? Que tá no seu período fértil de vida. E fértil, que eu digo, não é só fértil na barriga, né? Pode ser fértil na barriga se você interpretar assim na sua vida, mas é fértil de conquistas. Nós hoje, mulheres, nós sabemos, todo mundo aqui sabe que hoje a gente conquistou o direito de sair de casa, trabalhar, beleza. E isso não era, todos sabem que isso não era aceitável até poucos anos atrás, tá bem? Mas nós continuamos com a jornada do lar também, que é uma coisa que a gente já falou aqui na Libcíclicas, que é a jornada contínua. É um termo que supera o jornada tripla, jornada dupla. Por que é contínua? Porque ela não para. Eu tô no meu trabalho, mas eu não paro de pensar. Tô no meu trabalho fora de casa, mas eu não paro de pensar que chegando em casa tem isso e aquilo para fazer. Ou lá do meu trabalho eu já resolvo essas coisas. E aqui em casa, fazendo limpeza da casa, cozinhando, eu continuo pensando no meu trabalho e resolvendo coisas do meu trabalho, ou seja, contínua. Né? A Isa falou muito bem disso numa roda da cheia, nossa, acho que foi a primeira roda desse ano. Então, e aí, antigamente, como a Maria Inês, ela fala aqui no livro mesmo, antigamente, nós mulheres, pra sentir algum prazer na vida, porque a gente tava com a nossa vida, eu falo a gente, não fui eu que vivi, mas enfim, a gente sente como se fosse nós, né? Percebendo a sua vida jogada no lixo, ou sendo comandada por outras pessoas, que é a mesma coisa, quando é comandado por os outros é como se fosse a tua vida jogada no lixo, porque o controle da tua vida tá nas mãos de outros, você se sente, né? Para ter algum prazer, a mulher se sentia a rainha do lar, e muitas vezes era dito assim, faziam-nos acreditar que nós éramos rainhas do lar, para que tivesse uma missão, para que a gente visse os nossos trabalhos domésticos como uma missão que só mulheres poderiam fazer. Então nós não podíamos sair disso porque só cabíamos a nós. E aí quantas mulheres realmente assumiam mais do que podiam, mais do que deveriam, às vezes até sem compartilhar com ninguém que se propusesse a ajudar.
por quê? Porque tinha que estar sob o domínio dela, porque senão ela poderia perder esse lugar de rainha do lar, já que ela não era a rainha da vida dela. Hoje, mesmo saindo de casa, trabalhando, seja bem-vindo quem está chegando agora, estamos falando da jornada contínua da mulher. Hoje, saindo de casa, trabalhando fora, vocês sabem muito bem, a jornada contínua continua sempre, porque nós continuamos pensando que temos que ser essa rainha do lar, ao mesmo tempo tendo que ser a rainha no nosso trabalho, né? Ao mesmo tempo, também tem o agravante da aparência. Manter uma aparência jovem, bem cuidada, arrumada e manter essa aparência custa tempo, ou seja, do que essa aparência está se nutrindo, né? Do meu tempo, do meu dinheiro, muitas vezes porque os produtos para o público feminino são muito mais caros, mesmo sendo às vezes os mesmos produtos para homens, porque vendem bastante com essa indústria aí de incentivo a uma beleza inalcançável. E eu não tô falando aqui de coisas simples, tá? Tô falando realmente de um sistema que se alimenta disso, tá? Não é de, hoje eu vou botar um batom, não é disso, é de exagero. Então, essa mulher não para de viver para o outro. E hoje nós ainda percebemos esses padrões quando nós utilizamos, eu digo nós mesmo, porque quantas vezes eu me peguei falando isso aqui em casa, a palavra ajudar. O meu filho me ajuda, o meu esposo me ajuda, a minha esposa me ajuda, quando é um relacionamento homossexual, né, não hétero. Minha companheira me ajuda, meu companheiro me ajuda. Não, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Essa palavra não cabe. Tem que ser abolida. Tem que ser abolida essa palavra, porque essa palavra continua alimentando, e aí volta no alimentar, continua alimentando o arquétipo negativo da guerreira. Aquela que luta, além das suas lutas, luta as lutas do outro e se alimenta do outro também, se alimenta das tarefas do outro. Algumas tarefas, se fossem melhor compartilhadas, divididas dentro da casa, alimentariam os outros a se tornarem mais maduros, mais autorresponsáveis. E você também se nutriria vendo o outro executar as tarefas, se nutriria também de um descanso merecido, de uma mulher que sabe descansar, né? E aí, às vezes não precisa muito, como a gente viu no conto. Ela falou pro urubu, o primeiro animal que ela encontra, a aranha, né? Falou pro urubu: essa fruta eu já tinha visto, ela é minha. Aí ele vai para outra: não, essa fruta eu já tinha visto também. Ou seja, no fim das contas, ela se alimentou de todas as frutas ali e ele não, porque ela ia dizendo que essa ela ia fazendo. E quantas vezes a gente vê mulheres, e eu digo pelas nossas mães, assim, né? Minha mãe foi assim, até hoje, assim, eu tenho que... Hoje tá melhor isso, mas quantas vezes eu falei pra ela: espera, eu tô aprendendo, é lógico que eu vou fazer com um ritmo mais lento, porque eu estou aprendendo, mas não precisa tomar da minha mão pra fazer. Eu já vi mulheres da família do meu esposo fazendo isso com ele. Como ele tava fazendo mais lento, por estar aprendendo, por exemplo, uma situação de dobrar a cortina, estava fazendo mais lento, e aí a pessoa tirou da mão dele rápido: deixa que eu faço. E ele: mas eu tô fazendo, não tire da minha mão. E ela: mas eu faço mais rápido. Ela está no modo automático, de que a mulher tem que ir lá e fazer, de que tem que ser feito logo, tem que ser feito com o capricho que ela espera, com a imagem que ela espera daquela tarefa, enfim. E aí a gente não espera o tempo do outro
E eu digo, eu também, como eu vi tantas mulheres fazendo isso, vi minha avó fazendo isso comigo, minha mãe fazendo isso comigo, até depois de adulta, fazendo isso comigo. Eu me vi fazendo isso com meu esposo também. Eu já fiz isso várias vezes com os meus irmãos. Aí deixa que eu faço mais rápido. Você não tá fazendo certo. E aí eu digo como professora, quem tá aqui como professora vai me entender sobre isso. Quantas vezes a gente tem que ativar, e é uma coisa que a gente precisa ativar na nossa vida, que nós professores a gente é desafiado todos os dias a ativar isso, mas é uma qualidade que nós precisamos ativar na nossa vida, que é não controlar a atitude e o tempo do outro. Não querer controlar demais os resultados, porque cada um tem um tempo. Cada um tem um modo de fazer e todos esses modos são perfeitamente aceitáveis no mundo. São várias versões, né, de humanos e cada um cabe no mundo, não cabe só o meu tempo, o meu jeito. Então, por exemplo, que eu falei da questão de professora, a gente é um trabalho de formiguinha. Às vezes, naquele ano, eu nem vejo aos meus olhos de que eu coloco uma expectativa, né, o controle, né? Nosso lado controlador. Coloco uma expectativa. Eu quero que a criança aprenda isso nesse ano. Então, se ela não atinge isso, pronto. Ela não atingiu, quem sabe o ano que vem ela atinja. Não tive sucesso e tal. Mas aí a gente deixa de ver que ela teve um sucesso de amadurecimento. Ela teve um sucesso sei lá, uma coisa que não é muito valorizado na escola, de, sei lá, consciência artística ou consciência social, que é uma coisa que eu bato bastante na tecla, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente se analisar, se a criança está tendo uma consciência de que ela é um ser dentro da sociedade, que tem responsabilidades e tudo mais, enfim. Quantas vezes a gente não olha para isso? Por quê? Porque eu coloquei aquele ponto como aceitável e se ele não atinge, então não teve progresso. Então deixa que eu faço. Que é essa aranha que faz tudo, que come tudo que vem pela frente. Que nesse conto é ela que come tudo que vem pela frente. E nós, quando assumimos tarefas que seriam dos outros, nós estamos fazendo isso, comendo tudo que vem pela frente. Tá fazendo sentido? Me digam aí. Ai, coceira no nariz. Me digam aí se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Se notam alguma coisa aí na vida de vocês, no comportamento de vocês. E eu noto muito. Eu, para assumir responsabilidade, é 2 tempos. Eu tô tendo sempre que me equilibrar, acessar outros arquétipos, porque senão eu fico demais na guerreira. E até o meu ciclo menstrual, aqui na Líbia a gente faz muita análise de ciclo menstrual, né? Nos atendimentos personalizados. E aí a gente ajuda a pessoa a ir percebendo seus ciclos. E é muito interessante ver isso nas outras e em nós, do quanto quando eu tô muito pra esse lado do arquétipo da guerreira, o ciclo da minha menstruação muda muito. E aí quando a gente vai acessando, vai mudando. Por isso que a menstruação sempre muda, gente. Por isso que ela não tem que ser sempre, nossa, eu tenho que sempre menstruar. Como quando a gente começa esses estudos, a gente acha que tem que sempre menstruar na lua nova ou na lua minguante. Não, cada hora que a sua menstruação vem, exceto quem usa anticoncepcional, porque daí é controlado, né? Daí não dá para analisar dessa forma. Daí a gente analisa os movimentos lunares. Cada momento que vem é uma fase que você está vivendo, tem algo a te ensinar. Não é porque a pessoa está menstruando na lua nova ou na lua minguante que ela tá super alinhada. Nossa, tá super em equilíbrio. Não, a gente tá o tempo todo. Lembra que eu falei do equilíbrio, da saúde? Saúde é equilíbrio. Então a gente tá sempre buscando isso. Ó, a Kelly aí falando que sim, tá fazendo sentido. Ótimo. Eu vou olhar aqui as minhas anotações para eu não esquecer de falar que agora que eu falei da menstruação, eu lembrei que eu quero falar do sangue menstrual. Então, vamos lá.
Beleza, essa parte já falei, né? Da mulher que acessa, que quer fazer tudo, quer ser extremamente eficiente em tudo, como mãe, como dona de casa, como companheira do lar, que é bem-sucedida no trabalho, incorporando os aspectos negativos da CUC, né? Tudo sob controle, se alimentando da energia alheia sem perceber, né? Ai, como é duro perceber isso, né, gente? Dói no ego, mas é verdade. Dói no ego, mas a gente... Aqui é por isso que o nosso totem é a libélula, né? É para desfazer as ilusões da vida, pra gente acessar essa sabedoria. E aí, quando a gente se percebe, lógico que dá uma... Nossa, e aí, onde está o meu valor? Muitas vezes eu vejo mulheres mais velhas, né, que estão nessa vida há muitos anos. Então, quanto mais você fica um tempo naquilo, mais difícil é esse encontro, né? Pode ser mais difícil. Tem gente que acessa muito rápido e já desfaz. Mas outras pessoas é mais difícil. Porque parece que... E eu vejo umas pessoas próximas de mim. Parece que se você tira isso delas, você tira o valor. E aí a pessoa precisa ter um movimento terapêutico de encontrar o valor pessoal dela de outra maneira. E aí eu digo para vocês, se vocês estão acessando isso agora, aonde está o seu valor? Porque se o seu valor está em se atribuir de inúmeras tarefas, de ser útil para um monte de gente, e a palavra útil é especial nesse momento para falar disso, o que é ser útil, né? Porque o capitalismo quer que a gente ache que ser útil é fazer dinheiro e ser ajuda para os outros. Eu tô sempre trabalhando na vida das pessoas. Eu mesma tive esse ensinamento de que ser útil é ser boa para os outros. Então, acessar esse lado meu, desconstruir isso de que eu posso não ser boa, eu posso não ser nada, não ser nada, e simplesmente ter o direito de viver por isso. Eu não preciso acessar essa palavra, esse conceito de utilidade, porque descansando ou cuidando de mim, não cuidando da minha aparência, porque quando eu cuido demais da minha aparência, eu tô cuidando demais do que o outro vai me ver. E aí eu repito, a gente tá falando de exagero, a gente não tá falando de um batonzinho. A gente tá falando do exagero. Tanto que a gente tem mortes por conta de exageros de cirurgias plásticas e tudo mais. A gente tem... o Brasil hoje é campeão em desequilíbrios nisso, né? Em pessoas que falecem, ou pessoas que ficam muito doentes, em pessoas que não param, nunca encontram um equilíbrio, nunca encontram uma satisfação com seus procedimentos, né? E eu tô falando do exagero disso, tá? Você abre, tem pesquisas que dizem que uma passada no feed, no Instagram, ou tem umas pesquisas mais antigas de revistas, as mulheres ficam depressivas, a taxa de mulheres que ficam se sentindo mal e ficam depressivas, sentimento, tá? Não tô falando da doença, sentimento de depressão, de tristeza ali, é altíssima, chega perto dos 100%, e a gente não precisa ir muito longe. É só observar como você se sente depois que você passa pelo Instagram. Você se sente um pouquinho, nossa, eu tô fora do padrão, né? Mas que padrão é esse? E aí tem que reconhecer, não, se eu fizer... e aí eu tô falando de coisas exageradas, né, gente? Eu quero enfatizar isso porque às vezes as pessoas podem achar, nossa, critica todo o procedimento. Não, não, não. De forma alguma. Eu também tenho processos que eu quero viver e eu me sinto melhor com isso, pensando nisso e tudo. Mas a gente precisa analisar. Eu me sinto melhor mesmo, e isso não vai me colocar em risco, isso não vai me afetar de forma negativa e tudo, ou eu quero que os outros sempre me vejam indesejável e aceitável na sociedade, né? Duro, né? Essa reflexão é duro para nós mulheres. Já falei das ajudas no lar. Vamos entrar. Eu falei no começo da aula que... Ai, gente, desculpa. É que
Ó, quando eu lavo meu rosto e tiro o rímel, essas coisas do olho, ele fica meio caindo depois aqui no meu nariz e fica me coçando. Aí, ó. Eu queria falar de mais 2 contos, mas bem curtinho. Não é uma não vou ler a história, eu vou contar bem rapidinho só pra gente interpretar melhor essa história. Que é a história de Aracne, que é uma mitologia grega, e a história de Poromenari, ai que palavra mais difícil, que é um conto indígena muito mais comum na parte norte do Brasil e parte norte da América do Sul, né? Quando a gente fala indígena, pode percorrer toda a América do Sul, é a América Central. Então, assim, a Aracne é uma história de uma humana muito maravilhosa no bordado e que ela desafiou a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, a que ela seria melhor bordadeira que ela. Por que ela desafiou? Porque nesse mito dizem que toda qualidade vem do divino. Então a qualidade de ótima bordadeira dela vinha da deusa Atena, que era realmente uma grande tecelã. Só que a deusa Atena, ela é, como é a deusa da sabedoria, ela não nasceu do feminino, ela nasceu da cabeça de Zeus. Então, ela serve a esse lado masculino. E quando eu digo o masculino, eu tô dizendo aqui das energias, né? E no mito, ela serve aos deuses e especificamente nesse mito, tá? Nesse mito. Ela vai falar do lado do que os homens, dos deuses homens queriam. Então, quando ela é desafiada, ela fica com muita raiva. E elas fazem um concurso e as ninfas são juradas. E aí a deusa Atena representa uma grande batalha dela num bordado bem bonito. Todo mundo fica eufórico, que bonito. E a Aracne, ela representa as violências que os deuses fazem contra as mulheres humanas, usando-as, seduzindo-as com seu poder e violentando elas. E ela fez claramente isso por um ataque. Entendo perfeitamente porque ela foi provocativa e a gente precisa ser provocativo para fazer mudanças na sociedade, né? Para as pessoas perceberem a crise. E ela fez isso. Só que aí a deusa Atena ficou com tanta raiva e claramente o bordado da Aracne estava mais bonito, mais perfeito e tudo, que ela não se deixou terminar o concurso. Ela foi lá e colocou um castigo para Aracne, transformando ela numa aranha. E falou para ela: agora você nunca mais vai ter o controle da sua vida, você nunca mais vai ter liberdade, você não vai voar como eu vou, a não ser atada ao fio. Tanto que a aranha, a gente vê aquela leveza dela, né, saltando, mas ela tá sempre atada ao fio dela. E a Aracne continuou fazendo teias lindas, bordando teias maravilhosas, né? E a deusa Atena continuou brava com ela, mas ao mesmo tempo que quem estava sendo mais prejudicada era a Aracne por ter desafiado esse patriarcado, desafiado esse patriarcado representado ali na deusa Atena. E enfim, aí a deusa Aracne, a história de Aracne, ela vem nos lembrar de quando a gente, com os nossos ressentimentos, por nos encontrarmos numa vida sem valor, sem valor próprio, sim, delegando valor para o outro, numa vida desperdiçada, como muitas de nós a gente se encontra, né? Nossa, que vida desperdiçada com aquela pessoa, com aquele emprego, com aquela situação. E aí, quando eu falo pessoas, é inúmeras relações, tá? Amizade, companheirismo,
relacionamento amoroso, família, enfim. Quando a gente se vê assim, a gente passa para frente esse aprendizado que nós temos com o ressentimento. Por que eu falo aprendizado com aspas? Porque o aprendizado, ele, na verdade, a palavra, ele serve para nos libertar. Mas se nós continuamos presa ao ressentimento, presa a tudo isso e passando para frente essa mesma prisão, não há libertação nisso, né? Paulo Freire não concordaria com isso. Então, por isso que o aprendizado, ele vem da libertação. Ele promove libertação, melhor dizendo. E aí, essas tramas que a Aracne faz no conto, na história, elas são esse alimento de ressentimento, de mágoa com esse patriarcado e de não conseguir lutar contra isso. E que alimenta outras mulheres com esse mesmo ressentimento, mas presas nisso, sem conseguir se libertar. Entendem? Não sei se deu para entender. Mas nesse sentido assim de que se eu não usar esse sentimento amargo em mim de uma forma mais positiva para mim e para as outras, se eu não utilizo de uma forma a me libertar disso, eu só gero mais tramas em que eu estou enredada. Quando eu digo isso, é para promover realmente o maior equilíbrio e a libertação para nós, todas, né? Mas principalmente para mim, que estou enredada nisto. Então, a Aracne, ela vem falar disso, do que a gente faz com esse ressentimento, do que a gente faz com essa amargura. E que nos limitam, de viver uma vida com prazer, com desprendimento, né, com liberdade, com dedicação, com leveza e aceitando o fluxo da vida, que é isso muito que o feminino vem ensinar. Que a vida, na vida existe a finitude e existe a continuação, que aí eu entro na parte de touro e escorpião, que é esse eixo desse momento que nós estamos vivendo astrologicamente, que é encontrar esse equilíbrio entre eu sei que a vida é finita, mas não é por isso que eu não vivencio com intensidade e que não é por isso que eu não alimento as coisas para continuarem. E não é porque eu tenho que eu sei que vai acabar também que eu fico extremamente apegada para que aquilo não acabe. Encontrar esse equilíbrio. O feminino tem muito a dizer sobre isso, porque o feminino ele representa esse fluxo da vida. E aí a gente entra no fluxo da vida, o rio. Novamente o rio estava nessa história. E aí eu relembro vocês. Na aula passada a gente falou, o rio, ele significa o fluxo, o continuar da vida, o fluxo da vida. Então o rio, ele é um grande útero. Até porque é no rio, nos animais aquáticos, que as primeiras formas de vida desse planeta Terra surgiram. É da água que surge a vida. Então, é na água que flui a vida também. E aí o rio, sendo esse grande útero e tal, nos lembra de devolver para a Terra o fluxo da vida. E aí eu entro no sangue menstrual. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. A gente lembra do sangue menstrual. Porque muitas culturas indígenas acreditavam que, como a terra ela se alimenta do sangue, desse fluxo da vida, e ela também gera o sangue, que é o fluxo da vida, acreditava-se que precisava devolver certos sangues para a terra. Então era por isso que acontecia em várias, não só nas culturas indígenas, né, que a gente está focando isso hoje agora, mas em vários povos originários do mundo tinha esse hábito de fazer sacrifícios, de voltar o sangue para a terra. E aí você encontra muitas comunidades indígenas que transformaram esse sacrifício
na volta do sangue menstrual para a Terra. Tanto que os cientistas podem, a ciência, né, como a gente adora nessa sociedade capitalista, a gente adora usar esse argumento da ciência. Ironia. De que a ciência já vê que esse rico sangue nosso, cheio de nutrientes, cheio de hormônios, eles realmente ajudam a terra a ser fertilizada. Então, esse hábito de devolver o sangue para a terra, e como a gente chama a gente chama aqui, né, de plantar a lua, porque a sua menstruação pode ser chamada de lua, né, a sua lua interna. Então, você planta a lua, você está devolvendo o sangue. Por exemplo, para a linha do sagrado feminino, acredita-se que o mundo, o planeta Terra, só vai voltar a ter equilíbrio realmente, ou só vai encontrar, não sei se é voltar ou se é encontrar esse equilíbrio realmente, quando todas as mulheres devolverem seu sangue para a Terra. E quando o homem, enfim, aceitar que esse é o movimento de honrar a Terra e devolver o que dela é. Eu não usei esse útero para gerar um filho, então eu devolvo agora todo esse nutriente, todo esse alimento para a terra. Tanto que essa semana eu vou indicar um filme que eu assisti esses dias, lindo, maravilhoso para assistir. Principalmente pode ser assistido com as crianças para já ensinar a eles como que a terra se alimenta e como a gente deve honrar essa terra, porque é aqui que a minha vida acontece. Né? Eu não tô em Marte. Se eu tivesse em Marte, eu honraria Marte, que era o lugar que eu estava vivendo, que se chama Pachamama. Mas eu vou indicar durante a semana. O filminho é um filme maravilhoso, nossa, lindo, lindo, lindo. Lembrando, Pachamama é o nome da deusa, da grande mãe dessa terra aqui para os povos originários da América. Pré-Cabral, pré-Colombo, né? Então, olha que legal essa questão do sangue. E aí, esse nutrir a terra, né? Nutrir a terra tem muito a ver com o signo de touro, que touro fala dessa fertilização da terra. E como eu fertilizo a minha terra aqui, né? Esse templo, como eu fertilizo esse templo aqui com ideias negativas ou positivas? E aí a gente volta a falar que essa aranha, assim como a Seiusi, ativaram o lado negativo da grande mãe, que é o lado que devora tudo, dá fim em tudo, porque não tem equilíbrio, não tem percepção do que realmente é seu, não tem clareza, não tem presença. E não tem satisfação. Ela tem tanta insatisfação por dentro, porque semana passada a gente falou disso, da Cersei, né? Ela tem tanta insatisfação dentro dela que ela só continua no automático, destruindo a tudo, dando fim em tudo, entrando nesse desequilíbrio também do eixo touro e escorpião, que eu não me satisfaço com nada, então eu sei que é o maior desequilíbrio de escorpião, né? Eu sei que as coisas têm fim mesmo, então eu não vou me dar a oportunidade de ter presença, de ter interesse nas coisas. Eu só vou dar fim. Que aí o desequilíbrio de escorpião, ele entra muito em risco, ele fica se colocando em risco o tempo inteiro, né? Por saber que as coisas têm fim, então ele não dá continuidade em nada. Então a gente buscar esse equilíbrio e integrar. Quando eu não integro todas as forças da grande mãe, e lembrando, a grande mãe é um arquétipo em todos nós seres humanos, nós temos esse arquétipo da grande mãe no nosso inconsciente. Se eu não trabalho tanto o aspecto positivo quanto o aspecto negativo da grande mãe, eu vou cair numa cilada, eu vou cair na cilada do desequilíbrio dela. Eu preciso integrar, eu não posso... esse lado é o lado negativo dela, que é essa fome voraz, insatisfeita. Então, eu excluo ela. Quando eu me vejo assim como a Seiusi ou como a aranha aqui, eu excluo esse lado meu. Se eu faço isso, eu vou repetir. Eu vou cair na cilada de achar que acabou. Mas não, eu vou repetir esses atos com maior inconsciência, com maior não presença,
que é essa aranha, que não percebe nem que estava na casa do compadre, comendo os próprios filhos dele, né? Que é o do jacaré. E a Seiusi, que ameaça comer a própria filha. E vamos lembrar, a filha da Seiusi, no conto de semana passada, ela era o aspecto positivo da grande mãe. Então ela ameaça comer o seu melhor lado para continuar vivendo. Por quê? Porque todas as partes em nós querem viver. Todas as minhas partes, as partes que eu considero negativa, também querem viver. Por isso que eu não posso ficar considerando o que é negativo e excluindo. Torna a falar de nós professoras, né? Aquela característica da criança, de uma criança que não é um aspecto positivo para ela, nem em sala, tal. Eu posso ficar fazendo vista grossa, eu posso fingir que aquilo não existe? Claro que não, eu preciso conversar com essa criança. Eu preciso integrar essa característica dela aqui na sala. Eu preciso trazer mais próximo de mim e da consciência dela, para que ela veja que quando ela faz isso, ela se prejudica. E entender por que ela faz isso, para que ela vá ressignificando, ela vá se conhecendo e consiga cada vez mais ter autonomia das suas atitudes, das suas características. E não tipo, eu não gosto disso nela e finge que não existe. Quando a gente joga isso pro outro, parece tão, nossa, que desequilibrado, que não empático, que não amoroso, né? Então por que eu faço isso comigo? É uma coisa que a gente sempre fala, né? Por que, se quando é com o outro é tão malvado, por que eu faço isso comigo? Por que eu sou tão má comigo, né? Nós mulheres, a gente vive uma sociedade que nos incentiva a sermos más com nós mesmas. E olhar para essas mesmas características e não atribuir para o outro. Então, se eu não faço para o outro, por que eu faço para mim? Né? É isso que ela quer dizer. Então, eu não posso excluir esse negativo do feminino, e sim integrar. Eu integro essa consciência de finitude. Eu integro essa consciência de não satisfação. E aí sim eu tenho liberdade para encontrar a satisfação sabendo disso, tendo consciência, não me iludindo. Nem tudo é para sempre e nem tudo precisa acabar rápido e nem tudo eu não preciso viver só porque não é para sempre. Eu posso viver sabendo que não é para sempre, sabendo que aquilo tem fim. Às vezes o fim é aquele dia mesmo, mas eu aproveitei, eu vivi. Quantas vezes a gente vê as pessoas... E aí, lembrando, o homem na nossa sociedade, ele mata demais, ele tenta matar todos os dias o feminino dentro dele, né? Tem um incentivo maior nisso. E a gente vê uns exemplos assim de não relacionamento. Por quê? Porque relacionamentos a gente sofre. Mas a gente sofre por quê? Porque a gente atribui ao outro o controle da nossa vida, da nossa felicidade. Porque a gente atribui ao outro a responsabilidade. Aí eu volto naquele conto lá do Comedor das Cobras. Nossa, aquele conto foi um tapa na cara, né? Do quanto eu atribuo para o outro a minha felicidade. E eu não devo fazer isso, né? Porque o controle disso está em mim. Por isso que a gente sofre nas relações, em qualquer relação. E é comum a nós humanos. Só que aí, para isso, eu vou deixar de viver relacionamentos, vou me afastar de todas as pessoas que eu gosto e que eu posso viver coisas legais e coisas não legais, porque eu vou me deparar com esse lado egóico meu e controlador? Não faz sentido, né? Não é inteligente da nossa parte. Por isso que é inconsciente, por isso que está escondido. E quando a gente traz à tona, traz com clareza isso, aí não tem jeito, tem que olhar e tem que assumir a responsabilidade. Igual a mulher do comedor de cobras lá, ela tinha que ter assumido essa responsabilidade de olhar para essa característica dela e ver o que fazer com isso. O que eu faço com isso? Agora eu vou continuar atribuindo ao outro e fugindo de relações? Por causa disso? As relações levam a gente a amadurecer, a nos conhecer e a vivenciar experiências. A vida é uma grande experiência, cheia de outras pequenas experiências. E aí eu quero passar por essa vida como, né? Algo a se pensar aí.
Deixa eu ver que horas são, gente, senão acontece igual semana passada. Que... Nossa, que são tantas coisas a serem ditas que aí a gente fica muito tempo aqui. Como que tá indo aí pra vocês? Me digam aí. Porque tem outras coisas aqui que eu queria falar, mas eu acho que eu vou fazer igual a CUC. Vou fazer um vídeo depois de soltar no IGTV. Que é a história do ai, que palavra difícil. Poronominari. Que é outro, é um conto curtinho, indígena também, que também se relaciona com esse ponto, mas aí eu tenho que falar de outras coisas. Me digam aí como é que estão as reflexões, enquanto isso eu vou dar um golinho d'água. Dá pra gente só fazer mais um pouquinho? Me digam aí se vocês têm mais um tempinho. Eu não sei se vocês não me responderem. Se tem mais um tempinho aí pra eu falar mais algumas coisinhas. Senão não tem problema, eu faço no IGTV depois. Acho que é melhor, né? Senão fica muito longa a live para outras pessoas assistirem depois. Eu venho falar do poronominari depois, porque tem que falar mais outras coisas assim. E aí fica longuinho, eu acho. E vamos deixar por aqui, porque são muitas reflexões, é muito conteúdo, muito alimento, né? E, né, como aranha, como vocês se vêm falar, muito alimento. Bom, eu espero que tenha sido alimentos nutritivos. Espero que vocês tenham gostado de aprender mais um pouquinho sobre a nossa cultura indígena e o quanto ela tem a ensinar sobre o nosso feminino, sobre o feminino nosso, que eu digo no mundo todo, né? Nós aqui e nas outras pessoas, independente das suas escolhas e tudo. E independente das suas condições, o feminino está em tudo nessa terra, né? Então, espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um pouquinho. Semana que vem a gente tem mais um conto. E depois, espero que a gente tenha atingido aqui a nossa contagem para essa live ficar salva. E podem indicar para mais pessoas verem, conhecerem. E semana que vem estamos juntos de novo, tá bem? Uma boa tarde a todos. E nos encontramos em outros posts, em outros momentos. Quem quiser vir falar no direct depois também sobre o que sentiu, estamos abertas, tá bem? Tchau, tchau!